Eu vou fazer nessa aula um resumo da equação da reta, e a gente vai ver um probleminha, vai ver uma aplicação. A gente viu na aula anterior que eu posso escrever a equação da reta dessa forma aqui, ó, y é igual a mx mais b, onde m e b são duas constantes, né? M é o coeficiente angular, o número que multiplica o x, e o b é o coeficiente linear. A gente tem três situações possíveis. A primeira é o m positivo, seria a função crescente. A segunda é o m negativo, a função decrescente. E a terceira é o m igual a zero, seria a função constante. Né? Vamos ver a primeira. Função crescente, m positivo. Eu tenho isso aqui dois exemplos, ó, duas retas. Yx mais 1, quanto é o m aqui? 1, né? Positivo. Função crescente. Y igual a 2x menos 4. Quanto é o m aqui? 2, positivo. Então, função crescente, né? M positivo. O que quer dizer a palavra crescente? O que significa esse crescente? Quer dizer o seguinte: quando você faz o valor de x crescer, x andar para a direita na horizontal, y também cresce. Observe que a reta sobe, né? A reta sobe. Então, fazendo o x crescer, andar para a direita, a reta sobe, o y também cresce. Ou seja, aumentando o valor de x, o valor de y também aumenta. Então, a minha função é crescente. O m é positivo, certo? O m é positivo. Esse ângulo alfa aqui é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, certo? Na verdade, com o sentido positivo, né, do eixo horizontal. Alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Aqui eu fiz um pequeno destaque. Ó. Eu destaquei um pedaço da reta, dessa linha reta, certo? O ângulo alfa. Esse ΔY é uma pequena variação na vertical, ao longo do eixo Y. Então, delta simboliza variação, variação, né? E o Y na vertical. Então, variação na vertical. Δx simboliza uma pequena variação na horizontal. Observe que esses dois pontos estão em cima da reta. E isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Quem é a tangente de alfa? ΔY sobre ΔX. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? E essa tangente de alfa, eu sei que é o coeficiente angular, o m. Esse número que multiplica o x aqui. Né? Então, coeficiente angular não é o ângulo alfa. Coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa, certo? ΔY sobre ΔX. O que é que significa um m grande? Significa um ΔX grande. Certo? Vamos raciocinar sempre com o mesmo valor de ΔX, sempre um número fixo. Aumentar o valor de m, você aumenta o ΔY. Ou seja, a sua função cresce mais rápido na vertical. Você vai ter uma reta mais íngreme. Então, aumentando o m, você tem uma reta mais íngreme, você aumenta o ângulo alfa. A sua reta fica mais inclinada quando você aumenta o valor de m. Tem uma reta mais íngreme, né? Ou seja, o ΔY cresce mais rápido. A função cresce mais rápido na vertical. Ok? Aqui, esse exemplo aqui, essas duas retas aqui, ó. Essas duas retas. Aqui o m é 1. Aqui o m é 2. Isso quer dizer que a segunda reta, ela cresce na vertical duas vezes mais rápido do que a primeira reta. Certo? Ela cresce duas vezes mais rápido do que a primeira, porque o m é 2 e aqui o m é 1. Essa segunda reta aqui era mais íngreme. Ela faz um ângulo com a horizontal maior do que a primeira reta. Certo? Aqui tem um outro ponto, que é a raiz. É o ponto onde a reta corta o eixo horizontal. Né? Como é que você acha a raiz? Faz o y igual a zero. Qualquer das retas. Né? Se essa aqui fosse a primeira reta, essa raiz seria quanto? Era só fazer o y igual a zero. Ó. 0 igual a x mais 1. X daria menos 1. Essa raiz seria menos 1. Se essa aqui fosse a segunda reta, a raiz seria quanto? É só fazer o y igual a zero. Ficaria menos 2. Mais 2, aliás. Né? Mais 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Ou seja, a raiz é o valor de x que zera o y, ou o ponto onde a reta corta o eixo horizontal. Então, basta você fazer, para achar a raiz, fazer o y igual a zero, certo? Qualquer que seja a reta, certo? Um outro ponto importante é esse ponto B, ó, coeficiente linear, ponto onde a reta corta o eixo vertical. Se fosse a primeira reta aqui, nesse gráfico, seria mais 1. Se esse gráfico fosse a segunda reta, seria menos 4, certo? Então, esse ponto B, ponto onde o gráfico, onde a reta corta o eixo vertical, ok? Uma outra situação seria o m negativo, função decrescente. Nesse caso aqui, a função é crescente. Cresce o x, cresce o y também, certo? Segundo caso, função decrescente, m negativo. M negativo. Aqui duas situações, ó, duas retas. Y menos x mais 3, o m é menos 1,
certo? Negativo, função decrescente. Y menos 3x mais 6. M negativo, menos 3, função decrescente, certo? Observe que o M aqui é menos 1 e aqui é menos 3. Isso quer dizer que a segunda reta decresce 3 vezes mais rápido do que a primeira. Daí o nome função decrescente, M negativo. Quer dizer, ao crescer o valor de x, o valor de y decresce. Observe que o gráfico agora está descendo. Eu faço o valor de x crescer, o valor de y vai diminuindo. Ou seja, x cresce, y diminui, y decresce. É por isso que a gente chama essa função aqui de decrescente. Essa aqui é crescente, lado esquerdo. Essa aqui no meio aqui é a decrescente. Ao crescer x, o y diminui. Observe que as retas em vermelho, as setas em vermelho estão diminuindo de tamanho, né? Então, x cresce, y decresce, certo? Então, nessa segunda função aqui, como m é menos 3, isso quer dizer o quê? Que a segunda reta decresce 3 vezes mais rápido do que a primeira, que tem m menos 1. Certo? A segunda reta decresce 3 vezes mais rápido. Né? A raiz, esse ponto onde a reta corta o eixo horizontal, é só você fazer o y igual a 0. Não importa qual seja a reta. Né? Se fosse a primeira reta, essa aqui, ó, faço y igual a 0, o x daria o quê? O x daria 3. Né? Então essa raiz seria 3. Certo? Valor de x que 0 é o y. Então a raiz. Ponto B, ponto onde o gráfico, onde a reta, né, corta o eixo vertical. No caso da primeira aqui, é no ponto mais 3. Né? É esse número que fica sozinho, né? Mais 3. Então aqui é o coeficiente linear. Certo? Esse ponto onde a reta corta o eixo vertical. Então, m positivo, função crescente. X cresce, y cresce. A reta sobe para a direita, quando o x anda para a direita. M negativo, função decrescente. X cresce, a reta vai descendo. Certo? Vai descendo. Função decrescente. X cresce, y decresce. Terceira situação, m igual a 0. Função constante. Por exemplo, y igual a mais 3. Observe que eu posso escrever essa função assim, ó, y 0x mais 3. Não deixa de ser mais 3, né? Mas observe que o m é quanto aqui? O m é o número que multiplica o x. É 0. M igual a 0, né? Como é que é o gráfico aqui? Uma reta passando pelo ponto B. Ó. Se o m fosse 0 aqui, ó, o m fosse 0, seria y igual a d. Ou seja, uma função constante. Uma constante. Uma reta horizontal. Nesse caso aqui, seria uma reta passando pelo ponto mais 3. Certo? Não importa o valor que você pegue para x, o y daria sempre mais 3, se fosse essa reta aqui. Né? Então, essa reta aqui seria horizontal. Né? Nem estaria inclinada nem para a esquerda nem para a direita. Seria horizontal. Então, no caso, m igual a 0. Então, m igual a 0. O gráfico é uma reta horizontal. Certo? Então, m positivo, função crescente. Certo? M negativo, função decrescente, e o m igual a 0, a reta horizontal. Uma reta horizontal, certo? Raramente, em aplicações e problemas do Enem, você vai ver y em função de x. Você pode ver na variável independente, é muito comum aparecer um tempo. No lugar de x, aparecer um t. Um tempo em segundos, um tempo em horas, em minutos. Né? E na variável dependente, no lugar de y, aparecer uma outra quantidade qualquer. Certo? Uma velocidade, uma distância. Né? Vamos ver aqui um caso de uma velocidade. Aqui seria velocidade contra o tempo. V é igual a 2t mais 4. Vamos fazer o gráfico disso aqui. Ó. Na horizontal, em vez de x, eu coloco o tempo em segundos. Na vertical, em vez de y, eu coloco a velocidade de um objeto, em metros por segundo. Então, V é a velocidade de um objeto em metros por segundo. Vai ficar na vertical. O coeficiente linear é 4, ó, onde corta o eixo vertical, ó, 4, certo? Coeficiente angular é 2. O que é que significa esse valor 2 aqui? Ó, tangente desse ângulo alfa aqui. Alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Né? Qualquer ponto aqui não é um par xy, agora é um par tempo-velocidade. T e V. Né? T e V. Observe que a tangente de alfa daria o quê? Delta V. Esse delta V é uma pequena variação na vertical, ao longo do eixo vertical, que não é mais y, agora é V, né? Uma velocidade de um objeto, dividido por delta t, uma pequena variação no tempo. Aqui é um triângulo retângulo, né? De maneira que a tangente de alfa, cateto oposto delta V, dividido por delta t. Que tem que dar o que essa tangente de alfa? Tem que dar o coeficiente angular, o número que multiplica a variável independente, que multiplica o t, que tem que dar 2, né? O que é que significa um valor grande do coeficiente angular? Que a variação na vertical também é grande. Essa reta aqui seria mais íngreme. Ou seja, a minha velocidade ia variar muito mais rápido com o tempo.
certo? Então, aumentar o coeficiente angular, você vai deixar a sua reta mais íngreme. Esse ângulo alfa seria maior e esse ΔV seria muito maior para o mesmo ΔT. Ou seja, você teria uma variação muito maior da velocidade com o tempo, certo? Digamos que em vez de x e y, você tivesse uma outra situação possível, né? No eixo horizontal você teria um tempo em ano, no eixo vertical a população de um povoado, em número de pessoas. Então, dois exemplos aqui, ó. O P é a população de uma pequena cidade ou de um povoado e o T é o tempo em ano, certo? O T0 seria a população da cidade quando você começou a registrar os dados. No tempo zero, a população era 1000. São dois exemplos aqui. Nos dois casos, o coeficiente linear é o mesmo. 1000. É o número que fica sozinho, 1000. É o ponto onde o gráfico, onde a reta corta o eixo vertical. Ele corta bem aqui no 1000. Certo? Isso quer dizer o que? Valor 1000 no t igual a zero. Você começou a registrar os dados, que é o tempo igual a zero. A cidade tinha 1000 pessoas. Aí a população foi caindo. O tempo foi aumentando, os anos foram passando. Observe que o tempo é em ano e a população foi diminuindo. O gráfico vai descendo. Certo? Isso aqui é uma função o quê? Decrescente. Certo? Ao contrário dessa aqui, ó, que o tempo passa, a velocidade aumenta. Essa aqui é crescente. Ó. Observe que o coeficiente angular é positivo, mais 2. Esse caso aqui é crescente. Esse caso aqui, nessas duas situações, ó, esses dois exemplos, aliás, né, você tem a função decrescente. O coeficiente angular, o m é negativo. Aqui menos 1. M menos 1. Aqui é M menos 3. Certo? Esse primeiro exemplo, a população cai 3 vezes mais rápido do que no segundo exemplo. Porque o M é menos 3, aqui o M é menos 1. Então, a população decresce no primeiro exemplo, diminui 3 vezes mais rápido do que no segundo exemplo. Certo? Observe que o M é a tangente desse ângulozinho aqui, ó, ΔP sobre ΔT. Se o M é grande, esse ΔP é grande. O gráfico é mais íngreme, ele desce mais rápido, certo? Ele vai descer mais rápido, ok? Então, é muito raro você ver Y em função de X. Você vai ver exemplos como esse aqui, né? População de um povoado em função do tempo em anos, né? Aí você vai colocar o tempo na horizontal e a população na vertical. Aqui é uma função decrescente, porque o tempo cresce, a população vai caindo, vai decrescendo. Certo? Qualquer ponto aqui nesse plano é um par tempo P, T e P, tempo por população. Não é mais um par XY. Tempo na horizontal, população na vertical. Ok? Vamos ver nosso exemplo. Uma aplicação da equação da reta, para a gente finalizar. Aqui eu tenho o enunciado do problema, à esquerda, em branco, e do lado direito a resolução do problema. É bem simples, vamos ver. Um tanque de volume total, 22 litros. Esse L aqui é litro, né? O volume total é 22 litros. Ele contém 10 litros de água. Em determinado instante, uma torneira de vazão 0,2 litros por minuto é aberta sobre o tanque. Determine. Vamos ver item por item. Item A. Determine a relação entre o volume e o tempo. Relação entre volume e tempo. Vamos ver aqui a dinâmica do problema aqui, a física desse problema. Você tem um tanque que cabe 22 litros. Aí você tem inicialmente 10 litros d'água nele, certo? Aí você, em determinado instante, você abre uma torneira. Essa torneira tem essa vazão aqui, ó. Entra 0,2 litros a cada minuto, certo? Então, inicialmente ele já tem 10 litros d'água. Mas ele só cabe 22. Aí você abriu uma torneira que vai deixar cair 0,2 litros por minuto. Ele quer, no item A, uma relação entre volume, esse Vzão aqui é volume, e o T é o tempo. Volume em litros, tempo em minutos. Vamos lá. O item A. Observe que quando eu abri a torneira em cima do tanque, ele já tinha 10 litros d'água. Aí você vai ter um V0, que eu estou chamando de um volume inicial, certo? Quando você abre a torneira, ele já tem 10 litros. Então, 10 litros é o volume inicial. Certo? Aí você vai ter um acréscimo devido à torneira, a torneira aberta. Certo? Como é que é esse acréscimo? Vamos entender ele aqui. Ó. Você tem uma vazão de 0,2 litros por minuto, que a torneira deixa cair 0,2 litros d'água a cada minuto. Digamos que passem 10 minutos do instante que você abriu a torneira. Se passar 10 minutos, aí você multiplica um pelo outro, ó, corta minuto com minuto, vai dar 2 litros. Ou seja, nesses 10 minutos entraram 2 litros d'água. Então no tanque vai ficar com o quê? Vai ficar com 2 litros mais os 10 que tinha no começo. Né? Observe que o tanque já tinha 10 litros.
quando eu abro a torneira, né? Você vai ter o valor que ele já tinha quando abre a torneira, mais o acréscimo. O acréscimo vai ser a vazão vezes um tempo qualquer. Nesse exemplo aqui eu usei o tempo 10 minutos, ó, mas poderia ser qualquer instante, né? Daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos, certo? Então, o valor inicial, o valor de água que já tinha no tanque, mais o valor que está sendo acrescentado ao passar do tempo. Que é só você multiplicar a vazão pelo tempo que passou, depois que você abriu a torneira. Se passar 10 minutos, você multiplica por 0,2, corta minuto com minuto, observe que a resposta dá em litro. Ó. Vai dar 2 litros. Então, 10 minutos depois, tem 10 mais 2, tem 12 litros d'água no tanque. Né? Então, fica claro você determinar a equação, é só você lembrar de somar o volume inicial com o valor de água que está entrando pela torneira. E que esse valor d'água que está entrando pela torneira, como é que é? Multiplica a vazão pelo tempo que passou. Certo? Pelo tempo. Pronto, a equação fica assim. Ó. 10, volume de água inicial, mais o que está entrando pela torneira. 0,2 vezes T. Observe que o T igual a 0 é o instante que você abre a torneira. Se colocar T igual a 0 aqui, ó, dá V igual a 10. Certo? Pronto. Essa é a equação, a relação entre volume e tempo. Observe que esse tempo é em minutos, né? É em minutos. Certo? Pronto. A relação entre V e T é essa aqui. Ó. Esse aqui é o item A. Certo? 10, volume inicial, mais o tanto que está entrando. Agora, o gráfico, o item B. Gráfico V versus T. V contra tempo. Você vai colocar o volume na vertical, no lugar do eixo Y, em litros, e na horizontal você vai colocar o tempo em minutos. Não X, né? Um tempo em minutos. Certo? Observe que isso aqui é a equação de uma reta, né? Onde o coeficiente linear, que a gente chamou de B, né? no slide anterior, é 10. É o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, 10. Ó, 10, né? O tanto de água que tinha no instante que você liga a torneira, abre a torneira, tempo 0, certo? Aí você, pronto, é crescente, ó, vai crescendo por quê? Observe que o tempo vai crescendo, a reta vai subindo, ó, o volume de água vai aumentando dentro do tanque, né? Óbvio, né? Então é crescente. O tempo cresce, o volume de água no tanque também cresce, então é crescente, então ele se inclina para a direita aqui, ó, certo? Quem é o coeficiente angular? O número que multiplica o T, a variável independente, 0,2. Esse é o M, que a gente acabou de falar, coeficiente angular. Certo? Observe que esse M é a tangente desse ângulo alfa aqui. Ó. O alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, o eixo dos tempos, né, o sentido positivo, né, o ângulo alfa, em vermelho. Aí eu tenho aqui um triângulozinho retângulo que eu construí, ó, em cima da reta. Certo? Em cima da reta. Tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, uma variação no volume, por cateto adjacente, uma variação no tempo. Certo? Essa tangente de alfa é o quê? Tem que dar 0,2. Certo? É a vazão. A rapidez com que a água está entrando no tanque. Né? Você tem no eixo vertical uma variação de volume, 0,2 dividido por uma variação do tempo. Ou seja, entra 0,2 litros a cada minuto. Certo? O que é que significa uma vazão maior? Coeficiente angular maior? Significa que a reta ficaria mais íngreme, né? E está entrando água com mais rapidez no tanque. Né? Então, aumentar esse número aqui, ó, significa que está entrando água com mais velocidade no tanque. Essa reta fica mais íngreme. Então, o gráfico é esse aqui. O gráfico é esse aqui. Né? Observe que todo ponto nesse plano aqui é um par tempo-volume. Não é mais um par XY. Né? Tempo na horizontal, volume no eixo vertical. Okay? Então, assim fica o gráfico. O coeficiente linear é 10, certo? Coeficiente angular. Então a reta se inclina para a direita. Ela sobe, a reta sobe. Né? Ok? Item C. Encontre o volume 20 minutos após aberta a torneira. Encontre o volume 20 minutos depois que você abriu a torneira. Ora, você vem na equação da reta, coloca o T igual a 20. Ó. Tá aqui, ó. Você coloca o T igual a 20 na equação da reta. Faz uma continha simples, né? 10 litros mais 0,2. Observe o 0,2. Litros por minuto. Coeficiente angular. Vezes o tempo 20. Troca o T por 20. Ó. Observe que aqui o minuto corta com minuto. Ó. Vai dar esse segundo termo, ele vai estar só em litros. Né? Ele vai dar 4. Né? 4 litros. Aí soma com 10, 14 litros. Certo? Então, 20 minutos depois que você abrir a torneira, você tinha 14 litros no tanque. Observe que o volume está aumentando. Né? O volume de água no tanque está aumentando. Certo? Pronto. O item C. É só trocar o T por 20 aqui, nessa equação aqui. Certo? Item D. Quanto tempo leva para encher o tanque?
Observe que ele diz aqui, ó, no começo, informação dada, que o tanque só tem 22 litros, volume total, certo? Então você tem aqui, ó, escolhe aqui na vertical o volume 22 litros, e quer descobrir em que tempo eu vou chegar nesse volume, 22 litros, certo? Você vai na equação aqui da reta, 10 mais 0,2t, aí você vai trocar o V por 22, o volume por 22. Aí vai descobrir que tempo levou para chegar nesse volume, 22 litros, para a água chegar no topo do tanque, né? Certo? Você troca o V por 22. Pronto, é só isso. Eu troco o V por 22 e eu acho o T. Não tem mistério. Faço uma continha simples, passo 10 para o outro lado, passo 0,2 dividindo, vai dar 60 minutos. Então levou um tempo de 60 minutos para encher o tanque, para encher os 22 litros do tanque. Ok? Então é simples, né? Só isso, né?